Serei seu professor nesta videoaula de controladores. Vamos começar? Os temas desta videoaula serão controle on-off com esterese, controle automático contínuo. Bom, vamos então falar sobre os controladores, que são o cérebro, a inteligência do sistema de controle. Então toda a parte de algoritmo, toda a parte técnica do controle está no controlador. É fato que também é importante como esse controlador vai atuar no processo, através dos atuadores. Mas esta é uma outra história. Vamos nos concentrar agora na inteligência dos sistemas de controle. Então vamos ver algumas técnicas de controle. A primeira delas é a mais simples, é o controle on-off. O controle on-off é o controle que está presente na maior parte dos equipamentos que interagem conosco no nosso dia a dia. Vamos retomar aquele exemplo de um ar-condicionado. Então, o ar-condicionado, você estabelece uma temperatura de referência e a partir dessa temperatura de referência, você consegue colocar o ar-condicionado para ligar ou desligar. Então, olha só, ligar ou desligar é justamente o que nós temos por função on-off. Então, se eu estou acima do set point, se a temperatura ambiente está acima do set point, sei lá, acima dos 25 graus, então eu ligo o ar-condicionado para refrigerar o ambiente. Quando a temperatura fica abaixo do set point, então eu desligo o ar-condicionado. E aí, pela chamada inércia, a temperatura volta a subir na sala e aí, novamente, o ar-condicionado vai ficar lá ligando e desligando. Então, esse é o sistema de controle on-off. É um controle mais simples que nós podemos determinar para os diversos sistemas que nós temos no nosso dia a dia. Mas, claro, deve-se levar em consideração algumas características, como essa que eu acabei de citar, da inércia. Então, é a inércia que coloca os valores sendo novamente, as variáveis novamente sendo modificadas. Então vamos ver uma outra técnica agora, que é uma melhoria do controle on-off, que seria o controle on-off com esterese. Bom, vamos imaginar o seguinte, nós estabelecemos como set point da nossa temperatura do ar-condicionado 25 graus. Ok, então a temperatura foi subindo, atingiu os 25 graus, nós ligamos o ar-condicionado. Vamos imaginar que esse ar-condicionado ele tem uma potência bastante interessante e ali imediatamente a temperatura já caiu, ou seja, já baixou para 24 graus. O que o sistema de controle vai fazer? Vai desligar o ar-condicionado. E digamos que pela inércia que está acontecendo ali na sala, também imediatamente essa temperatura suba e ela volte a atingir os 25 graus. Ou seja, de maneira muito veloz, nós estamos variando ali a temperatura próximo do valor de set point. O que ia acontecer com o ar-condicionado? Ele ia ficar ligando e desligando, muitas vezes dentro de 1 minuto, por exemplo. Bom, é fato que isso vai prejudicar o ar-condicionado. O equipamento ele pode se quebrar, pode apresentar uma manutenção com muito mais facilidade. Então, digamos que esse controle on-off não seria o adequado para essa situação. Mas um controle on-off melhor elaborado pode sim satisfazer essa condição. E aí é o controle on-off com esterese. O que significa o esterese? Seria uma tolerância. Então o que vai acontecer? Nós estamos numa temperatura subindo, ela atingiu 25 graus, eu ainda não ligo o ar-condicionado. Eu espero chegar um pouco mais acima dos 25 graus, até para esperar para ver se a temperatura por si só vai decrescer. Não, ela não decresceu, ela continuou crescendo. Então sim, liguei o meu ar-condicionado. Liguei o ar-condicionado, a temperatura passou a cair. De repente, ela já está abaixo dos 25 graus, mas está muito próxima ainda. Então eu não desligo o ar-condicionado. Eu fico aguardando para ver se a temperatura vai subir novamente. Não subiu. Ela caiu e chegou lá próximo aos 24. Então agora sim eu desligo o ar-condicionado. Então esse esterese, essa tolerância, ela é importante para que o ar-condicionado não fique ligando e desligando muitas vezes. A gente aguarda para verificar se a temperatura por si só vai variar.
Não variou, aí sim o controle entra em operação. Então, um controle on-off com esterese pode ser a solução para muitos equipamentos. Certa vez eu instalei um no-break em um local onde a tensão fazia uma variação muito constante. Então o que acontecia? O no-break, ao determinar que a tensão estava já abaixo daquela programada, ele ligava. Quando ele ligava, a tensão já subia e ele desligava. Então o no-break parecia uma metralhadora, né? Dava para se ouvir lá o relé do no-break fazendo tá, 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 tá. E isso, consequentemente, fez o no-break quebrar em um mês. Então, um controle com on-off e esterese pode ser a solução para esse tipo de situação onde a variação fica muito próxima do valor de set point. E naqueles sistemas onde o controle on-off não é capaz de solucionar a situação, nós vamos utilizar o controle automático contínuo. O que significa o controle automático contínuo? Significa que a minha saída, aquela que vai atuar no processo, ela não vai simplesmente ligar ou desligar, mas ela vai oferecer uma variação de sinal. Então, digamos que essa saída ela está sempre e continuamente sendo modificada. Então vamos imaginar uma válvula automática. Então essa válvula ela não vai estar aberta ou fechada, mas ela pode estar um pouco aberta, mais aberta, menos aberta, ou seja, a gente vai variar de 0 a 100% a abertura desta válvula. Então ela nunca vai estar em dois estados estáticos, aberta ou fechada, mas ela vai estar variando a sua abertura. Variando a abertura de acordo com a necessidade do processo. Então, digamos que no lugar desse ar-condicionado ligar e desligar, eu tivesse lá um ar-condicionado central e então eu tenho uma válvula que consiga controlar o fluxo do ar. E aí, de acordo com a temperatura, vai subindo ou descendo, eu vou abrindo e fechando essa válvula com maior ou menor intensidade, com maior ou menor velocidade, e assim eu proporciono um controle mais retilíneo, né? Um controle mais tranquilo para a temperatura daquele ambiente. Então, certamente são controles melhores, mas acabam sendo mais sofisticados, mais caros de se implementar. E são controles que envolvem algoritmos, envolvem uma parte matemática, que são controles chamados proporcionais, integrais, derivativos e até a combinação deles, que nós veremos mais adiante. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto controladores. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!